Agora vamos falar de saúde e qualidade de vida. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, a gente falou disso, né, Guilherme, no começo do programa. E esse tema chama atenção aí para um problema de saúde pública que cresce no mundo inteiro, associado a outras doenças também, que levam, né, a hipertensão arterial, diabetes, até alguns tipos de câncer. Para falar sobre isso, a gente convidou hoje o nutrólogo, o Dr. Léo, ele é nutrólogo e ele tem uma abordagem ligada à cronobiologia, ou seja, diz respeito ao relógio biológico do corpo humano. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Cris, bom dia, Guilherme, todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria estar com você nessa manhã, poder difundir informação de qualidade, que as pessoas tenham acesso à informação que pode mudar a vida delas, né? Doutor, você já está há 12 anos aqui em Foz, né? 12 anos em Foz do Iguaçu. Isso. Tomou água do Rio Boici, não sai mais não daqui sai agora, mais, não, né? Mas Foz do Iguaçu é a cidade, melhor cidade do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Do Rio Tamanduá, Cris. Rio Tamanduá, melhor qualidade, né? Ah, depende. Você, o Rio Tamanduá está pro seu lado, o Boici está pro meu, então fica cada um no seu. Não, mas ninguém toma água do Boici, não, viu? É só figurativo. Olha só, quando a gente fala em cronobiologia, a gente está falando basicamente de respeitar os horários naturais do nosso organismo. Esse relógio biológico, doutor, influencia diretamente no ganho ou na perda de peso? Como é que funciona isso? Que eu nunca tinha escutado falar nesse termo. E isso, na verdade, o que acontece? A obesidade deixou de ser, né, aquela doença da indisciplina, né? A pessoa vê uma pessoa acima do peso e acha que a pessoa é indisciplinada, que a pessoa não tem uma rotina saudável, não se alimenta, e não é só isso. A obesidade é uma doença multifatorial, complexa, que exige ali investigações do cunho psicológico, metabólico, hormonal, as vitaminas, minerais, ou seja, diversas coisas podem estar acontecendo e contribuindo para a obesidade. E a cronobiologia é uma delas, tá? Nossos hormônios têm relógio, as nossas vitaminas têm relógio. Nós temos um hormônio que comanda o nosso dia, chamado cortisol, e nós temos um hormônio que comanda a nossa noite, que nos faz dormir, relaxar e preparar o metabolismo para o dia seguinte, que é a melatonina. Então, esses dois hormônios que eles comandam basicamente a cronobiologia do corpo, ou seja, nosso corpo é um relógio biológico perfeito. Eu costumo dizer que nós fomos feitos perfeitos, nosso corpo foi feito perfeito. A gente é que acabou avacalhando com o assunto no meio do caminho, né? Mas se você, por exemplo, mantém o cortisol elevado em horários inadequados, principalmente no período da noite, o cortisol ele acaba puxando junto outros hormônios, como, por exemplo, a insulina, que vai fazer você ganhar peso, porque a insulina é um hormônio muito anabólico, faz você ganhar peso, e também a leptina, que é o hormônio da saciedade, mas os receptores bloqueiam e a pessoa acaba ficando mais compulsiva à noite, né? Quem aqui à noite já não teve aquela coisa de come uma coisa e fala assim, nossa, não é isso que eu quero comer. Abre um armário, abre a geladeira de novo e fala, nossa, não era isso que eu queria comer ainda. Isso é porque esses hormônios estão ativados no horário em que eles não foram feitos para estar ativados. Isso contribui para a obesidade. Não tem a ver com o que a gente come, mas com o horário que a gente come, é isso? Isso, tem a ver um pouco com o que a gente come, no sentido de calcular ali se você está ingerindo proteínas, carboidratos e boas gorduras de maneira adequada. Micronutrientes também. Mas o horário que você come, sim, isso é muito importante para a cronobiologia do corpo, é que os teus hormônios funcionem de maneira adequada. E até que horário é indicado a gente comer alguma coisa à noite, doutor? Exatamente. Principalmente quem está em processo de emagrecimento, o adequado é que você come enquanto é dia. Então, eu costumo dizer que 18, 18h30 é o horário mais adequado para o teu jantar. E aí é interessante que você respeite 3 horas entre o teu jantar e a hora de dormir. Por quê? Porque você vai fazer com que o teu sistema gastrointestinal, né, da boca até a parte intestinal inferior, esteja já com o alimento já metabolizado e já digerido, né? Porque se você come e já deita, você vai acionar hormônios durante o sono que não são preparados para serem acionados. Então, basicamente, só o fato de você jantar mais cedo e dormir mais cedo, você já vai emagrecer, sem dúvida nenhuma. Até porque dormir à noite, cronologicamente falando, é o correto, né? Exatamente. O ser humano não foi feito... Escureceu, amanheceu... Exato. Quer ver só uma coisa? Que hora que dormiam os nossos avós? Que As hora que eles galinhas. jantavam? Exatamente. Por que na época deles havia muito menos pessoas obesas do que hoje, né? Se você puxar 2 séculos atrás, a obesidade era extremamente rara, né? Você ia, por exemplo, né, no circo para ver o anão, a mulher barbada e a pessoa obesa. Então, se você puxar lá no século XVIII, XIX, inclusive, eram pessoas, era extremamente raro. Agora, na nossa geração,
Com o advento da luz elétrica, dos meios de comunicação, da internet, principalmente do celular, a gente acabou ficando acordado até mais tarde. E isso altera os nossos hormônios. Agora, eu já vi até alguns estudos, né? Eu digo assim, vi no sentido de que, obviamente, eu faço uma leitura de alguma matéria jornalística, nada mais profundo sobre isso. Já vi alguns estudos que colocam que o horário que você faz exercício também influencia nesse processo aí de perda de peso. Exatamente. Tem lógica isso? Por exemplo, você se alimenta ali, digamos, 6 da tarde, 6h30, depois faz algum exercício, isso ajuda nesse processo aí de queimar calorias e emagrecer até de forma mais eficiente? Então, se a gente olhar, por exemplo, o ciclo do cortisol, ele dispara por volta de 5, 6 da manhã, ele chega no máximo entre 9 e 10, e depois durante o dia ele vem caindo, tá? 9 horas da noite ele deve estar bem baixinho, para 9, 10 no máximo você já está dormindo. Esse é o ciclo natural do cortisol. Então, se nós formos falar de atividade física mais fisiológica, mais normal para o teu corpo e para ajudar no processo de emagrecimento, é ideal que seja pela manhã, ao acordar. Esse é o ideal. Se a pessoa conseguir treinar de jejum, melhor ainda, tá? Mas tem gente que não consegue. Então, a gente recomenda aí 1 hora e meia se alimentar antes. Então, para quem quer ganhar massa, aí vale muito o que você falou. Ingerir alimentos 1 hora e meia, 2 horas antes do treino pode ajudar o teu desempenho, tá? Ou seja, seria melhor fazer atividade para perda de peso, melhor atividade física de manhã. Ao acordar, exatamente. Porque você respeita melhor o teu corpo, do ponto de vista fisiológico hormonal, né? Doutor, essa questão de horário até umas 6h30 para comer alguma coisa, eu imagino assim no mundo ideal, mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros chega em casa mais tarde, Exato. chega em casa cansado, às vezes sem comer direito o dia inteiro, Exatamente. o horário que ele tem para parar para comer é à noite. Como é que se trabalha isso nessa população, nesse público? Então, na verdade, o que eu digo é que esse é o ideal, tá? Que você possa se alimentar de 18, 18h30, tá? Uhum. Se você não consegue, o que eu costumo dizer é que você tem que melhorar a tua alimentação nos outros horários para deixar o período da noite com alimentações mais leves, né? Então, aquele velho ditado que o café da manhã tem que ser de rei, o almoço de príncipe, o jantar de plebeu, isso é uma verdade também. Está valendo ainda. Normalmente a gente tem que se alimentar menos à noite. Por quê? Porque o sistema gastrointestinal não foi feito para trabalhar à noite. Isso você pode ver até do ponto de vista de gravidade, né? Por que a boca é em cima e a saída é embaixo? Exatamente para aproveitar a gravidade. Então, todo o movimento gastrointestinal, ele é feito para trabalhar durante o dia, enquanto estamos em pé ou sentados, e não enquanto deitamos. Então, se tem um costume muito ruim, é comer e deitar. Eu costumo dizer que inflama muito o corpo e engorda quem dorme tarde. E se você come tarde e dorme tarde, você está duplamente errado no ponto de vista fisiológico. Vale, inclusive, para uma salada, alguma coisa leve, ou beliscar alguma coisinha, mesmo sendo pouquinho? Isso, aí eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem que fazer um bom cálculo de nutrientes durante o dia para que de noite você possa aproveitar um pouco mais proteínas e não tanto carboidratos, tá? Então tem como sim a gente fazer um ajuste da parte do plano alimentar para fazer com que você ingira mais carboidratos durante o dia e menos à noite, tá? Mas o carboidrato, o açúcar à noite, sim, ele é extremamente prejudicial. Doutor, a gente prejudica muito o organismo quando não respeita esse horário noturno, seja se alimentando à noite, seja ficando em celular, em tela. A gente está prejudicando muito o nosso organismo? Muito, porque o teu corpo ele foi desenhado para funcionar de uma forma. É a mesma coisa de você, por exemplo, pegar um carro numa marcha e andar de primeira e de segundo o tempo todo. Em algum momento esse câmbio vai fundir, não é? Então, o carro ele foi projetado para ter uma marcha equilibrada, arranca, vai mudando as marchas. Nosso corpo é do mesmo jeito. Se você altera o funcionamento hormonal, você vai ter prejuízos também. E essas alterações acabam inflamando muito o corpo. E quando o corpo está inflamado, é um corpo propício para engordar e não para emagrecer. A gente entrevistou um psicólogo esses dias atrás, ele falou da importância das 7 horas de sono. Exato. Dormir a mais ou a menos também prejudica muito o nosso organismo e a produção de hormônios? Exatamente. Eu costumo dizer que, além do dormir bem, é dormir na hora certa. Porque quando você dorme cedo, você faz com que a melatonina tenha um pico normal. Então, ela começa a ser produzida mais fortemente 9 até meia-noite. Depois, a produção é muito pequena. Então, eu costumo dizer que o grande segredo da qualidade de vida, da longevidade e do emagrecimento é você tentar dormir entre 9 e 10 da noite. Aí a gente tem um ditado que a gente diz que cada hora que você dorme antes da meia-noite é como se você tivesse dormido 2 horas. Por quê? Porque o sono é muito reparador por conta do início abrupto que tem da melatonina. Agora, cada hora que você dorme depois da meia-noite, você só dormiu de 15 a 20 minutos. Por isso a diferença de quando você dorme às 10 e acorda às 6 é diferente. Você dormir meia-noite e acordar às 8. Total. Entendeu? Tem a ver com os ciclos do sono também, Exatamente, o ciclo da melatonina. Como eu disse, o cortisol
ele comanda o dia, a melatonina à noite. Então, se você tem um bom ciclo de melatonina, você acaba emagrecendo. E tem outra coisa, viu? Muita gente com problema de memória é porque dorme tarde. Por quê? Porque somente no sono mais profundo que o teu corpo consegue, processar memória, cognição e inteligência. Então, na verdade, eu costumo dizer, principalmente quando eu atendo adolescentes, eu dou palestra para adolescentes, eu falo, dormir tarde emburrece. Então, se você quer o teu filho saudável, com boa cognição, boa inteligência, coloca o teu filho para dormir cedo e você vai dormir junto. Ô, doutor, até com a água a gente tem que se preocupar com a quantidade de água que a gente toma durante o dia? Exatamente. Claro que tem algumas doenças que têm certa restrição de ingestão de água, mas na população em geral a gente calcula 30 ml por cada quilo de peso por dia. Então, uma pessoa de 80 quilos vai precisar de 2,4 litros por dia, né? Essa é a ingestão de água necessária, normal e habitual para o ser humano. Claro que tem que ser distribuído durante o dia, né? Não adianta você tomar tudo à noite, né? Então tem que ser distribuído durante todo o dia. Vou falar por experiência minha, tá? De eu sentir fome e falar, não, vou tomar uma água que passa fome. Exato. Tá errado isso não, também? Não está errado. Eu costumo sempre orientar meus pacientes também, meia hora antes de comer, tomar 500 ml de água. Por quê? Porque o teu corpo também confunde os mecanismos de urgência, de fome e sede. Então, muitas das vezes você acha que está com tanta fome, mas se você realmente beber água uma meia hora antes, você vai ver que metade daquilo era pura sede. E lembrando que quando a gente está com sede, a gente já está desidratando, né? Então é bom tomar água sempre. Exato. Acionou sede é porque você passou da hora de beber água. E quando a gente fala em alimentação, o senhor costuma usar uma frase que é coma limpo ou use a dieta de Deus. O que é isso? Eu costumo dizer o seguinte, se Deus fez, você come. Se o homem colocou a mão, você não come. Por exemplo, Deus fez o milho. Fez, mas colocou na latinha? Não. Então, o milho natural, ok. O milho da latinha, não. Deus fez a carne? Fez. Mas tem na natureza presunto, salame? Não tem. Então, eu costumo dizer que o que Deus fez, naturalmente, você leva para casa e come. Se o homem industrializou, passou por um processo de industrialização, você tem que evitar. Como é que pai faz para orientar bem os filhos com relação a esses industrializados e superprocessados aí? Exato. Esse é um grande desafio para os pais, né? Mas eu costumo dizer que o filho, ele é produto do ambiente que ele está inserido e das pessoas que estão em volta dele, né? Então, se o teu filho está acostumado a uma mesa onde tem variedade de legumes, de verduras, variedade de proteínas também, ele vai acabar se habituando a isso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 15, tenho gêmeas de 5 anos. À medida em que o ambiente vai mudando, eles vão mudando juntos, né? E sim, a gente está com um paladar muito infantil. Então, tudo tem que estar gostosinho, tudo que tem que estar salgadinho, tudo tem que estar docinho, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, para minhas filhas, que parte o que você come é o que você gosta, parte é o que você precisa. Então, a gente precisa também retomar essa autoridade com o filho também, né? E orientar que aquilo é necessário e que aquilo faz bem para a saúde, né? Mas é um desafio. É um desafio até pelas influências externas, Exato. né? É propaganda na televisão, Exato. é o amiguinho na escola, não é um processo muito fácil, não. Agora, com relação a quem quer mudar, né? Começar a mudar os hábitos, qual que seria o primeiro passo aí mais simples? O mais simples é você tentar comer limpo, né? Comida de verdade, a dieta de Deus. O que Deus fez e o que o homem não industrializou. Então, alimentos vindo do hortifruti, a proteína e preparando em casa. Segundo, exercícios físicos regulares. Então, exercícios de força são os mais indicados, tanto para a qualidade de vida, quanto para a longevidade e também para o emagrecimento. Muita gente acha que para emagrecer são mais aeróbicos. Não, isso não é verdade. A gente tem que ganhar mais massa muscular. O sono, como eu falei, é muito importante. Então, dormir entre 9 e 10 da noite. E também a questão de você ter um controle de estresse, né? Então, esse também é o grande desafio para nós, né? Como é que eu controlo o estresse? Me desviando dos estresses que eu posso desviar e tentar também contrabalancear com atividades que me dê prazer, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado com estresse, mas não faz nada para gerar prazer também, né? Só não pode ser a música do Roberto Carlos. Tudo que eu gosto ilegal e imoral engorda, né? Não, mas o pior é quando vai para academia para relaxar e acaba se estressando mais ainda também, né? Tem isso também. Ô, doutor, a gente pode sofrer, no caso o obeso, ter problema hormonal, de deficiência de vitamina, Sim. E ele não sabe, tenta emagrecer e não consegue? Exatamente. É uma das coisas que travam o metabolismo. Déficit de vitamina, déficit de minerais. Por exemplo, vou dar exemplo para você. Ferro, vitamina B12, vitamina D. Se estiver embaixo, você não emagrece. Você vai emagrecer. Você imagina, o teu corpo já não está absorvendo esses nutrientes. Você coloca uma dieta restritiva, que vai diminuir ainda mais a absorção desses nutrientes. E eles são importantíssimos para a produção dos hormônios.
como é que a gente produz o hormônio? Qual que é a matéria-prima do hormônio? Um dos cofatores são as vitaminas e minerais. Então, se você tem um déficit, e é meio louco, né? A pessoa está obesa, mas está desnutrida, né? Ela está acima, né? Exato. Não quer dizer que eu estou aumentando, que o meu metabolismo está aumentando, mas na verdade é o contrário. Quanto mais peso você ganha, mais desacelerado vai estar o teu metabolismo. Doutor, toda a dieta tem que ser restritiva? E qual que é a sua opinião sobre o jejum intermitente? Não, nem toda dieta tem que ser restritiva, muito pelo contrário. Às vezes até as pessoas se surpreendem, porque lá na minha clínica a gente tem toda uma equipe, né? Sou eu como médico nutrólogo, tem nutricionista, personal, temos toda a equipe. E é incrível que a pessoa fala, nossa, mas a Nutri me passou comida demais. Não te passou comida demais, já passou o ideal para que o teu metabolismo funcione bem. Então, não é verdade. E o jejum intermitente noturno é muito bom. O nosso corpo não foi feito para comer durante o período da noite tão tarde, igual a gente come. Então, o que eu oriento para meus pacientes? Vai começar jejum, começa jejum intermitente noturno, que é esse que você janta mais cedo. Então, pensa comigo, se você jantou 6 da tarde e foi tomar café no outro dia, 6 da manhã, você já fez 12 horas de jejum. E é o melhor jejum, por quê? Porque o teu intestino dormiu vazio. E ali é legal, porque o intestino ele não só digere, ele produz hormônios também. Por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Sim. O intestino produz quase 20 hormônios e quase 40 neurotransmissores. Então, na verdade, as tuas emoções estão no intestino. Então, toda pessoa com intestino preso, intestino solto, intestino inflamado, vai ter problemas também da ordem de ansiedade, depressão e distúrbio de humor. Doutora, agora há pouco a gente chamou a atenção para o uso das canetinhas, que está aí todo mundo usando, meio indiscriminado o uso. Que orientação o senhor deixa para o pessoal que está recorrendo a esse meio, sem pensar em mudar de estilo de vida, sem pensar em mudar a alimentação e sem pensar em conhecer um pouco mais sobre o estado que o organismo se encontra? Exatamente. É uma excelente ferramenta, mas ela não é a principal. As pessoas fizeram do processo de emagrecimento a canetinha, e não é. Tá? A Tizepartida é um excelente medicamento, utilizo bastante com os meus pacientes, mas a coluna dorsal do emagrecimento... porque existe uma diferença também, perder peso de balança e tratar a obesidade, tá? Sim. Perder peso de balança, você toma Monjaro, Tizepartida de qualquer jeito, você vai perder peso de balança. Mas tratar a obesidade, está falando que envolve fatores emocionais, de alimentação, de rotina, de exercício físico e de tudo isso que eu já falei, tá bom? Então, é uma boa ferramenta, só que ele tem contraindicação também. Por exemplo, se você tiver um nódulo na tireoide e esse nódulo precisa ser investigado, você não pode tomar. E se você tiver pedra ou lama na vesícula, na maioria das vezes também você não pode tomar, tá? Porque e periga tomar e depois engordar tudo de novo, né? Se você pensa comigo, se você está só emagrecendo, não está ganhando massa muscular, quando você parar o medicamento, você vai voltar a engordar tudo de novo, ainda muito mais, porque a massa te protege de engordar de novo. Basicamente, né, contra a obesidade, a melhor ferramenta é mudança de estilo de vida. Exatamente. E a informação, que a CBN tem feito hoje é muito legal, trazer informação de qualidade, né? A base do tratamento da obesidade continua sendo, como sempre foi, a mudança de estilo de vida, boa alimentação, exercício e por aí vai. Claro que a canetinha, gente, é muito boa, tem que ser usado, mas com critério, fazer exames para saber se você pode ou não utilizar a medicação. Não vai pegar dica na internet e sair aplicando aí, não, né, doutor? É isso aí. Conversamos aqui com o Dr. Léo Assis, ele que é médico nutrólogo, especialista em nutrologia, conversando com a gente neste Dia Mundial da Obesidade. Dr. Léo, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Agradeço o carinho, agradeço a atenção a todos os ouvintes. Obrigada, Dr. Léo. Valeu, tchau, tchau.